Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Elefantes Nunca Esquecem, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Agatha Christie em Ordem Cronológica, estamos já no final. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist completa nos cards aqui em cima e aqui embaixo no box de informações. E vamos lá então falar sobre este que foi um dos últimos livros de Agatha Christie, inédito depois desse aqui, que ela escreveu, em ordem do que ela escreveu na vida. Temos apenas Portal do Destino, que encerra o casal Tommy Tuppence e será a nossa próxima leitura. Tudo que foi publicado depois disso ou são livros de contos ou foram livros que ela deixou guardado há muito tempo, como por exemplo Caio Pano e Um Crime Adormecido. Então, de fato, aqui nós temos a despedida de Hercule Poirot, já que é o último livro que ela escreveu com o personagem Hercule Poirot, com a Ariadne Oliver também. Meio que no fim, nos últimos anos, ela colocou a Ariadne Oliver junto com Hercule Poirot em vários casos. É uma dupla que funciona muito bem pra mim, apesar de eu amar o Hastings e sentir bastante falta. E claro, teremos o Hastings de volta em Caio Pano, mas Caio Pano é um livro que ela escreveu lá atrás, ali por volta da década de 30, por volta da Segunda Guerra Mundial, entre 30 e 40. Então, depois ela deixou de lado, ela não mais escreveu com este personagem, só aqueles primeiros da carreira, praticamente. E aí, um pouco mais no fim, Poirot volta a ter uma dupla, também, entre aspas, ele volta a ter uma parceira para investigar os crimes, que nesse caso é a Ariadne Oliver, uma personagem que é, de certa forma, um alter ego da própria Agatha Christie, A gente sempre vê a Ariadne Oliver falando sobre seus livros, sobre seu processo de escrita, até sobre essa questão social que está aqui presente, dela ficar um pouco sem graça quando algumas pessoas iam falar com ela sobre seus livros, ou alguns comentários sem noção que ela recebia, enfim. Então você percebe em vários momentos, durante vários livros, ao longo de várias aparições de Ariadne Oliver, que ela coloca muito de si na personagem. E é uma personagem super divertida, meio louquinha às vezes, viaja um pouco às vezes, mas ela também ajuda bastante. Ela tem esse alto astral, a presença dela é sempre animada, sabe? Mesmo quando ela tá meio que de mau humor. Então eu particularmente curto demais a Ariadne Oliver. E temos então o encerramento das histórias de Hercule Poirot, que eu vou considerar este aqui, já que foi o último que ela escreveu. Depois a gente entra em Caio Pano, um pouquinho mais pra frente. Esse livro foi publicado em 1972. Agatha faleceu em 1976, em janeiro, então no comecinho do ano. E aqui nós temos uma história naqueles moldes cold case, um caso antigo, um caso gelado, um caso frio, assim como algumas histórias no passado bem interessantes de Agatha Christie. Tanto é que aqui também são mencionadas essas histórias, quando eles estão ali conversando, o Hercule Poirot com o Superintendente Spence. Esse Superintendente Spence já apareceu, por exemplo, nos livros Seguindo a Correnteza, Na Noite das Bruxas, Na Morte da Senhora McGinty. E aí, quando ele vai falar sobre casos antigos, na investigação de coisas que aconteceram há muito tempo no passado, eles mencionam aqui, fazem referência, e você que já leu o livro com certeza pegou essas referências, especialmente nós que estamos lendo em ordem cronológica no projeto. Então, é mencionado aqui a morte da Senhora McGinty, é mencionado a Noite das Bruxas também, que tem a ver com o passado, e especialmente muito mencionado, acho que é o mais mencionado, os 5 Porquinhos, que é o mais famoso cold case, o mais famoso caso antigo que o Hercule Poirot vai investigar. Aqui a gente tem algo nesse sentido, Porque o caso que aconteceu aqui é bem similar até em estrutura em relação aos 5 Porquinhos, Porque aconteceu há vários anos. As pessoas aqui ficam meio na dúvida quando, mas eu acho que é um consenso dizer, digamos, há 12 anos, por aí. E assim como os 5 Porquinhos, nós temos uma filha, a filha do casal, que morreu há tanto tempo, e essa filha agora quer saber o que de fato aconteceu com seus pais. Foi algo que aconteceu quando ela era muito nova, então ela simplesmente seguiu com sua vida, mas agora isso está pesando. Especialmente porque ela quer casar e a mãe do seu noivo quer impedir esse casamento, aí ela fica botando terra e ela vai conversar assim numa festa dessas, numa recepção literária até com Ariadne Oliver, essa senhora quer basicamente impedir o casamento do seu filho e procura motivos para tal. Então ela vai questionar Ariadne Oliver como madrinha da menina sobre a questão da morte dos pais. Claro que a Ariadne Oliver não vai simpatizar com ela, mas ela vai ficar encucada com isso, porque ela nunca tinha parado para pensar. Que foi até um caso conhecido antigamente, já que essas duas pessoas que supostamente se amavam, tinham um bom casamento, simplesmente foram encontrados mortos perto de um penhasco, a arma do crime ali próxima e os dois com tiros na cabeça. Então fica a questão, um matou o outro,
a esposa matou o marido matou a esposa, depois cometeram suicídio, ou os dois fizeram um pacto de suicídio, ou no final das contas, quem sabe, foi homicídio. É um caso meio confuso, mesmo naquele tempo no passado. Mas como não haviam evidências extras, como ficou tudo muito incerto, simplesmente o caso foi dado como indeterminado e meio que na memória coletiva pensaram num pacto de suicídio. Mas por que essas pessoas teriam cometido suicídio se na superfície, se todos que o conheceram também achavam que eles não tinham problemas? Qual era o motivo por trás? Então a filha vai ficar encucada também com isso, querendo saber o que aconteceu com seus pais, porque ela acha que ela precisa disso para seguir em frente. E também ela quer isso fora do caminho para o seu casamento, sabe? Ela quer deixar isso no passado, mas para isso ela precisa conhecer a verdade. Então sim, tudo começa com essa senhora desagradável que vai pedir ajuda a Ariadne, mas claro, a Ariadne não vai ajudar essa senhora, ela simplesmente vai ajudar a sua afilhada, que também quer conhecer a verdade. E para acionar tudo, tem que entrar em contato com Hercule Poirot, seu amigo, né? Então eles vão conversar sobre o caso. E desde o começo fica um grande desafio. Afinal de contas, é um caso há tanto tempo no passado, como eles iam desencavar isso. E aqui, durante boa parte do livro, tem a Ariadne saindo para falar com pessoas do seu passado. Afinal de contas, ela estava inserida neste grupo, ela era madrinha da garota, filha do casal, só que neste período da morte ela estava nos Estados Unidos, então ela ficou bem por fora do que aconteceu. Eu acho legal essa volta ao passado, sabe? Especialmente isso que eles sempre falam, do que as pessoas vão lembrar do caso, porque tem essa questão dos elefantes nunca esquecem, né? Eles vão em busca de elefantes aqui. De pessoas que não esqueceram do passado, que conseguem lembrar algo daquele período, algo daquele caso, já que foi um caso que de certa forma marcou as pessoas que conheciam o casal. Então, claro, fica um negócio assim meio jogado. Algumas pessoas lembram algumas coisas, outras pessoas lembram outras diferentes. O negócio fica confuso, sabe? Mas seria assim de fato na vida real, né? É como é dito aqui no livro, não são exatamente fatos. São lembranças. Lembranças do que essas pessoas acham que são os fatos. Às vezes elas podem até estar enganadas, mas Poirot sempre fala que mesmo nessas lembranças, quando elas não estão exatamente corretas, elas deixam as suas impressões e através dessas impressões, através desse quebra-cabeça, é possível chegar à verdade. A senhora Oliver fala, é preocupante, não é? Quero dizer que as pessoas se lembrem tanto do que na maior parte do tempo elas parecem ter inventado por conta própria. Isso, inclusive, me lembra uma frase de Zafon, né, que tem no livro Marina, que nós nos lembramos do que nunca aconteceu. E Poirot responde que essas pessoas inventaram a solução para aquilo que elas sabiam. As pessoas conhecem os fatos finalizados, né, o casal morto, e aí elas vão preenchendo os vácuos do que elas acharam que aconteceu. E aí tem algumas coisas que entram na história, né? Quem estava na casa no momento, como foi o passado desse casal, que havia passado muito tempo na Malásia, então eles tinham vivido numa colônia britânica por muito tempo, depois voltaram para a Inglaterra. Tudo vai entrando no seu devido lugar, e o que eu posso dizer é que sim, é um caso óbvio de Agatha Christie, especialmente para quem já leu tanto Agatha Christie. Aqui ela já estava aí nos seus últimos anos, ela repete bastante fórmulas aqui. Eu não posso sequer mencionar os livros que se relacionam claramente com essas fórmulas, porque seriam spoilers. Então, assim, eu já tinha lido Elefantes Nunca Esquecem, não lembrava do caso. Uma pessoa comentou comigo recentemente uma coisa que eu sabia que despertaria a solução. Porém, gente, é sério, eu encontraria a solução desse caso mesmo sem saber absolutamente nada, mesmo lendo pela primeira vez. Porque pra mim ficou realmente na cara quando ela insere algumas pequenas coisas aqui na história que ficam absolutamente óbvias em relação ao que ela quer dizer com isso. Por já ser muito batido em relação a outros livros dela, sabe? Há algumas coisas que ela colocava que você já aciona o sinal vermelho, Agatha, né? Não é nem sinal vermelho, você já aciona o alerta vermelho, assim. Isso aí tem alguma coisa a ver com a história. Então acho que ficou assim um caso, pra quem já leu muito Agatha, realmente um caso mais batido, com bastante repeteco aqui, um livro curto. Me parece que esse aqui não agrada muita gente, sabe? É considerado um livro, assim, talvez mais inferior em relação a outros, mas eu particularmente gostei, gente. Eu gosto muito de casos antigos, eu adoro essa dupla. Então, assim, não é daqueles livros, uau, de Agatha Christie, nem favorito, nem nada. Mas, assim, eu acho que é um livro especial por si só, até por ser o último, gente. Desculpa, eu entro nessa parte emotiva da coisa, sabe? Eu sei que aqui é a última aparição, a última coisa que a Agatha escreveu na vida, com Hercule Poirot e com Ariadne Oliver, e pra mim também isso torna o livro mais especial. A Agatha tá ali com seus mais de 80 anos já, bem velhinha, escrevendo essa história, gente.
Inclusive, eu li uma coisa, eu ainda vou comentar sobre o livro, tá? Mas eu li uma coisa aqui muito interessante, triste de certa forma. É dito aqui que este livro foi usado num estudo feito em 2009, usando ciência da computação, né? Usando inteligência artificial, para comparar o livro com outros trabalhos mais antigos de Agatha Christie, né? Alguns dos seus primeiros livros. E foi considerado, através desse estudo, que este aqui cai muito em vocabulário em relação aos outros livros, né, os primeiros anos de Agatha, e não só cai em vocabulário, como também tem muitas repetições de frases, então é considerado um livro mais simples, e consideraram então que muito provavelmente na época a Agatha já estava, né, um pouco sofrendo com essa questão da memória. É curioso, né, o livro Elefantes Nunca Esquecem. Mas sinceramente, ainda que, né, exista essa pesquisa e que isso possa fazer certo sentido, né, afinal de contas ela realmente já estava muito idosa e perto, já próximo a falecer, ainda assim, eu acho que é louvável ela ter conseguido escrever um livro desse, sabe? Ele tem um caso antigo, pode não ser um quebra-cabeça muito elaborado, pode não estar à altura de seus outros trabalhos, assim, pela idade que ela tinha já, esse aqui ser o último caso, com Hercule Poirot também, eu acho bom o suficiente, sabe? Então, eu sei que eu sou suspeita, porque eu entro muito no quesito emocional também. Mas, assim, foi um livro que me divertiu, foi um livro que eu li muito rápido, não fiquei entediada na história. Isso já aconteceu em alguns livros de Agatha Christie que eu até gostei, mas que em algumas partes me deixou meio entediada. E esse aqui não, gente. Então, eu gostei do livro, eu acho que ele tem um local especial pra mim. E aí eu vou entrar na parte de spoilers aqui pra gente conversar mais livremente, já que estamos falando do projeto de leitura conjunta. Se você não leu Elefantes Nunca Esquecem, vou deixar aqui um momento através do próprio YouTube, tá? Vai estar aqui sinalizado que você pode pular o capítulo e ficar livre dos spoilers e a gente se fala no final do vídeo. Mas, gente, então, o que eu quis dizer com ser um livro super batido? Porque é um livro, eu não quis nem falar isso na parte sem spoiler, porque ia ficar tão óbvio, mas é um livro que desde o começo insere uma gêmea idêntica. Quando insere uma gêmea idêntica, você já sabe. Pelo amor de Deus, né? Agatha Christie, uma gêmea idêntica, você já sabe que vai ter troca de identidade. Se ela pelo menos segurasse mais essa questão da gêmea pra mais próximo ao final, mas ela já entrega essa questão da gêmea desde o início, né? Então, um certo desequilíbrio mental aí também por parte de uma das irmãs gêmeas. E ela sequer guarda para o final o fato de que a irmã gêmea estava presente na casa naquele momento e que faleceu uma dessas gêmeas, né? Uma dessas irmãs faleceu, acho que umas 3, 4 semanas antes deste suposto suicídio do casal. Quando isso é inserido, fica muito óbvio que, na verdade, houve uma troca de identidades. Na hora eu pensei, então, na verdade, quem morreu foi a outra irmã, que se acha que é a irmã do casal morreu antes, a que era casada, e a outra que tinha problemas, né, que era um pouco desequilibrada, muito, né, ela era uma assassina, né, ela meio que matou umas pessoas aí ao longo da vida. Então, esta outra foi a que morreu depois. Se você se dá conta de que quem morreu depois foi a irmã desequilibrada que tomou o lugar da esposa verdadeira, você também imagina que o marido ali matou a uma das irmãs, a desequilibrada, e cometeu suicídio. Então, assim, realmente é um livro, pra mim, super óbvio de Agatha Christie. Especialmente inserindo essa questão das perucas. Poirot repete muito perucas, perucas, perucas. As perucas era, claro, uma das irmãs querendo ficar mais parecida ainda com a outra, né? E aí tem a peruca aqui na capa. Quando ele insere essas perucas, mesmo antes, eu acho, da gente saber que ela tem uma irmã gêmea, você já fica, então era alguém tomando a identidade de outra pessoa, por isso essa pessoa precisava tanto de perucas. Aí você já faz a conexão. Aí conta que era irmã gêmea idêntica, já faz outra conexão. Aí conta que a irmã gêmea idêntica estava ali presente. Aí já tudo se conecta, né? Mas eu gostei, assim, do dramalhão da história, né? Assim, porque no final das contas, aconteceu um assassinato, né? Uma irmã matou a outra. Aí depois o marido, desesperado para poder atender o último pedido de sua esposa, ele não entregou essa irmã assassina, mas ele sabia que muito possivelmente essa irmã ia continuar cometendo assassinatos. Ela não era uma pessoa sã, com sanidade mental para ser inserida na sociedade. Então ele cumpriu o que disse à esposa de não entregar a irmã à polícia, mas ele achou que a única saída era de fato matar a irmã restante, e ele não ia conseguir viver com toda essa desgraça, e cometeu suicídio, né? Então aqui é realmente um grande dramalhão. Então eu realmente acho que é um livro que entrega a solução do caso em vários momentos, através de coisas que a Agatha já usou em outros livros, há vários artifícios, sabe? Então
também nessa idade, né, ela já estava repetindo algumas questões, mas conseguindo aqui renovar, fazer um mexido assim pra trazer uma outra história, sabe? Lembrei até da questão do cãozinho, né, que também entrega super, porque é dito que ela tem, né, essa mulher, uma das irmãs gêmeas, a casada, é dito que ela tem um cachorro muito dedicado a ela, muito carinhoso, e que nos últimos dias de vida esse cachorro se virou contra ela e a mordeu, porque não era mais ela. Então, assim, são muitas coisas aqui no livro que tornam o livro, assim, fácil, um dos mais fáceis de Agatha Christie de identificar. E ela ainda explica aí ao longo do livro que no passado essa irmã se envolveu em alguns casos suspeitos, de mortes suspeitas, né, que muito provavelmente essa irmã matou pelo menos 2 pessoas aqui no passado e depois foi internada em um hospital psiquiátrico e por fim ela voltou porque os médicos achavam que ela devia estar ali com a família, que já estava relativamente curada, né? E para intensificar o dramalhão todo, na verdade a irmã desequilibrada foi o primeiro interesse romântico do homem, né? É um general, esqueci, coronel, alguma pessoa aí do exército. Então este homem, na verdade, tinha se interessado primeiro por essa irmã, só que aí depois ele conheceu a outra irmã, antes de se envolver exatamente, né, assim, mais a fundo, ele conheceu a outra irmã e aí ele viu que ele, na verdade, preferia a outra irmã. E de fato, a outra irmã era uma pessoa, né, equilibrada, amorosa, eles tiveram um casamento longo. E esta irmã que ele se interessou antes era desequilibrada, que cometeu assassinatos, então assim, é compreensível. Mas isso, claro, já adiciona aí mais um elemento para criar um certo triângulo aqui, né, também. Já que a irmã havia sido apaixonada e de certa forma ainda gostava também do seu cunhado, que acabou escolhendo a outra irmã, e aí criou-se, né, essa atmosfera de ciúmes entre elas, uma certa ruptura aí, quando outrora elas eram muito próximas, e a relação ficou um pouco estremecida, né, e esse ciúmes levou a irmã desequilibrada a empurrar a outra do penhasco, basicamente. Então, realmente, um grande dramalhão aqui, no último caso de Hercule Poirot, escrito por Agatha Christie, também com Ariadne Oliver. E é isso, gente. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam de Elefantes Nunca Esquecem. Vou adorar saber. Vou deixar aqui embaixo também o link para a compra do livro e também para a nossa próxima leitura, que é a nossa leitura atual do mês de julho, o livro Portal do Destino, o último caso do Tommy Tuppence, o último livro inédito, né, o último livro de fato que a Agatha escreveu na vida. E deixo aqui o convite para quem quiser ler conosco também Portal do Destino. O link para a compra desses livros vai estar aqui embaixo no box de informações. E é isso, deixe seu comentário aqui embaixo, vou adorar saber o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.